Oi, gente! Depois de um ano, estou aqui de volta. Há um ano atrás, eu compartilhei com vocês todo o processo e o meu relato de parto, referente ao nascimento de Nathan. E de lá pra cá, foram tantas coisas que aconteceram, mas finalmente eu me sinto pronta para poder compartilhar com vocês algo que eu prometi há um ano atrás. Eu me lembro que no final daquele vídeo de relato de parto, eu perguntei para vocês se vocês queriam saber sobre todo o desenrolar, digamos assim, emocional que aconteceu após o diagnóstico de Nathan. Se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, há 2 anos atrás, 2 anos e 2 meses atrás, eu tive meu segundo filho, o Nathan, e quando ele nasceu nós descobrimos que ele tinha T21, que é uma condição mais conhecida como síndrome de Down. E de lá pra cá nós vivemos muitos processos, eu vivi muitos processos, e eu gostaria de compartilhar agora todas essas etapas com você, para que de alguma forma isso possa edificar a sua vida. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe, envie esse vídeo para essa pessoa, ou talvez você nunca passou por algo assim, mas você está tendo que enfrentar uma mudança emocional que tem mexido aí um pouco com a sua vida. Então, enfim, vamos lá. Para trazer um contexto maior, foi muito interessante porque no dia que eu descobri que eu estava grávida de Nathan, eu estava me preparando para pregar no culto da nossa igreja, né? E 10 minutos antes, eu não sou da pessoa, gente, que espera para fazer um teste de gravidez. Se eu acho que está acontecendo alguma coisa, eu vou fazer. E é isso que eu fiz naquele dia, 10 minutos antes de eu ter que subir no altar para poder pregar. Eu sentei no sofá, olhei para aquele teste e vi que eu estava grávida. E naquele momento, imediatamente o Espírito Santo me deu um nome, Nathan, né? E eu falei assim, meu Deus, Nathan, deixa eu olhar aqui no Google o que significa Nathan. E naquele momento, quando eu abri o significado do nome Nathan, veio ali, né? E Nathan significa Deus que deu. Eu acredito que naquele momento, obviamente Deus já sabia de tudo que aconteceria depois, mas desde aquele momento eu vejo o cuidado do Senhor me mostrando que Ele estava me entregando um presente muito especial. E assim aconteceu durante toda a gestação de Nathan. Eu acredito que eu compartilhei um pouco disso no outro vídeo. Se você ainda não viu, vai lá ver. E Deus foi nos dando palavras sobre Nathan, sobre o propósito dele, sem nós nem imaginarmos o que aconteceria a partir de então. Para quem não sabe, né, e eu contei isso também um pouco no outro vídeo, nós só descobrimos o diagnóstico de Nathan, na verdade, a possibilidade do diagnóstico no momento que ele nasceu. Antes disso, apesar de fazermos todos os exames, todo o pré-natal, nada apareceu, né? E particularmente eu acredito que essa foi uma maneira do Senhor nos proteger e literalmente nos preparar para essa jornada que sim, no início é desafiadora, mas é muito linda. E assim aconteceu. Chegamos no hospital, Nathan nasceu e eu me lembro que quando eu olhei para Nathan, eu senti que alguma coisa estava acontecendo. Eu não sabia lhe dizer o que era, né? Eu não sabia nomear aquilo que eu estava sentindo. Então a maneira que eu conseguia expressar, eu olhava assim para o pessoal que estava ali, o doutor, a enfermeira, a neonatal, e eu dizia, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E eu repeti isso, gente, umas 50 vezes. E eu lembro que a enfermeira falava para mim, Leti, se seu filho tá no seu colo, ele tá bem. Mas sabe quando você sente que não tá, alguma coisa não tá bem? E foi naquele momento que a pediatra pegou ele no colo e começou a examinar. Aí mãe, né, de segunda viagem que eu era, já pensei, meu Deus, tá examinando demais, o que tá acontecendo? E foi naquele momento que eu digo que a doutora Rebeca, eu nunca vou esquecer dela, porque eu não tenho dúvidas de que ela foi usada por Deus naquele momento. E a primeira coisa que ela me disse foi, Leti, o seu filho está bem. Ele faz tudo o que ele precisa fazer, então ele está respirando da maneira que ele precisava respirar, ele está dando as respostas que ele precisava dar. Porém, eu percebo algumas características nele, né? Então, ela foi me explicando a orelhinha, os pezinhos, tem vários sinaizinhos, né? O olhinho puxadinho.
a estrutura assim corporal, que eu preciso pedir um exame e um cariótipo. Mas calma, vai pro quarto com seu filho. O Nathan foi pro quarto para mim, não precisou de UTI, não precisou de absolutamente nenhuma assistência, né? Que às vezes acontece porque a condição do T21 muitas vezes vem associada a algumas comorbidades e graças a Deus Nathan nasceu muito tranquilo. E ali eu acredito que Deus usou aquela mulher para nos conduzir. E foi, gente, assim, um choque. Não tem outra maneira de descrever isso, sabe? Durante muito tempo eu não conseguia me lembrar e não conseguia voltar para esse momento do parto. Desde que eu tive o meu primeiro filho, o Benjamin, então quem me conhece sabe que eu amo parto, eu amo parir. Gente, foi a melhor experiência da minha vida. Amor, desculpa, nosso casamento foi incrível também. Mas parir foi assim, uma experiência extraordinária. E pra mim era muito dolorido não conseguir voltar, porque eu lembrava de toda a dor, de toda a confusão, de toda a situação emocional que aconteceu ali naquele momento. E assim, eu comecei a chorar. Minha sogra, ela veio, ela estava lá do meu lado. Nesse momento, Deus deu uma visão para ela que ela ia compartilhar com a gente dias depois. E fomos pro quarto, né? E aí eu digo, se Deus usou uma pessoa no primeiro dia, em menos de 24 horas, o inimigo tentou usar outra pessoa. Senhor, até hoje eu oro por essa moça, que foi a pediatra do dia seguinte. E não sei se porque ela já estava acostumada a esse ambiente de hospital e às vezes a gente perde um pouco a sensibilidade. Mas eu me lembro que aquela mulher, ela entrou no quarto, a pediatra do dia seguinte, e ela virou para mim. E ela começou a despejar um monte de informação sobre mim. Ela falou, olha, eu estou aqui para falar do seu filho, ele vai ter que fazer exame tal, exame tal, exame tal, porque por conta da suspeita de T21, então precisamos fazer alguns exames, tipo, para ver se está tudo bem com o cérebro, com o coração, com os órgãos internos. E ela falou assim pra mim, olha, eu pedi aqui o exame, mas você sabe que o seu filho tem síndrome de Down, né? Já é certo. Se você quiser, eu vou passar pra você aqui um grupo de pais pra você poder se conectar, porque você vai precisar de ajuda. Você já falou com o pediatra dele? Porque aí a sua pediatra vai poder passar todos os outros profissionais que ele vai precisar. E, gente, acho que tudo que eu menos precisava naquele momento era aquele volume de informações. Porque eu já estava lidando com tudo ali. E eu me lembro que ela ficou questionando, estávamos eu e minha mãe nesse momento, e ela ficou, e aí, você não tem nenhuma dúvida? Você não quer saber de nada? E eu só falava assim, não. Tipo, tudo que eu queria é que ela saísse naquele momento. E ela saiu. E naquele momento eu desabei, eu comecei a chorar e eu falava, Deus, o que está acontecendo? A gente não está entendendo nada. Essa era a minha pergunta, sabe? Oi? Que horas foi que isso aconteceu? Em que momento esse plot twist aconteceu? Que ontem estava tudo bem e agora eu já não estou entendendo mais nada. E foi muito lindo, porque assim que aquela doutora saía, minha sogra e o meu sogro chegaram. E ali eles começaram a ministrar, né, o nosso coração. Eu me lembro que o exame demorou mais ou menos uns 20 dias para sair. E nesses 20 dias, eu confesso para você, né, que nós oramos, e nós oramos muito. Todos os dias os nossos pastores iam na nossa casa, oravam conosco, aplicavam o sangue de Jesus. Nós compartilhamos com pessoas próximas para estarem nos sustentando em oração também. Eu fiz um mural no meu quarto com todas as palavras que Nathan tinha recebido. E foi muito interessante porque durante essas visitas nós começamos a compartilhar, né, canções que nos ministravam, que eu ouvia todos os dias. E foi nesse momento que a minha sogra compartilhou. Naquele momento que Nathan nasceu, ela também percebeu que algo estava acontecendo. E ela fala que ela fez uma oração silenciosa, ela teve a oportunidade de estar lá comigo no momento do parto. E ela fez a seguinte oração: Deus nos ajude a enfrentar o dia mau. Porque naquele momento ela percebeu que muitas coisas iriam mudar.
E o Espírito Santo virou para ela naquele momento e falou: dia mal? Ah, Niara, você não sabe os planos que eu tenho reservado para você. E naquele momento, o Espírito Santo começou a revelar para a gente qual o propósito que ele tinha. E que de fato Nathan era um presente que ele havia nos entregado e que tinha um propósito muito lindo na vida dele. E ali foi o início, né? Então ainda era muito difícil pensar, para mim era muito angustiante imaginar tudo que iria acontecer, o que ele ia precisar, porque assim, gente, eu não sabia absolutamente nada sobre síndrome de Down e sobre T21, né? Que hoje é conhecido como T21. Nada. Tudo que eu tinha tido acesso sobre esse assunto é o que eu tinha aprendido na escola, sei lá, quantos anos atrás. E geralmente, quando se fala de T21, você está estudando genética e você está falando das questões genéticas envolvidas, né? E você só fala da parte ruim. Então, dos defeitos, não defeitos, né? Mas das comorbidades, das situações, de todas as questões ruins de saúde que podem envolver quando uma criança nasce com 3 cromossomos no par 21. Ninguém fala do que é bom. Ninguém fala das perspectivas positivas. Ninguém fala das alegrias. É sempre tudo o que é ruim, o que ele vai precisar de assistência a mais. Então, eram muitas informações. E aí eu me lembro que a nossa família, parte da nossa família viajou para Bogotá e saiu finalmente o resultado do exame. E quando eu abri aquele exame, que realmente a ficha caiu, porque até esse momento a gente estava ali. Será que vai ser? Será que não vai ser? Senhor, ainda que for, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. E sinceramente eu creio que Deus poderia curar Nathan. Mas se isso acontecesse, eu acredito que o propósito de Deus na vida dele talvez não se cumpriria. Porque uma das coisas que o Senhor nos ministrou também nesse processo foi que Nathan era perfeito para o propósito que o Senhor deu para ele. Então foi literalmente assim 20 dias que o Senhor mudou a nossa perspectiva. Porque tudo que vinha era ruim, tudo que vinha era difícil. Tudo que vinha era que ia dar errado, que tinha defeito, que estava ruim, que ia precisar de 1 milhão de coisas. E tudo que vinha da parte do Senhor era que é bom, que é agradável, que tem propósito, que é um presente. Então perceba como é importante em momentos da nossa vida, principalmente momentos emocionais demais, a gente ouvir aquilo que o Senhor está nos ministrando, ao invés de nos apegarmos com os relatórios aqui dessa terra, porque eram muitos relatórios. E eu me lembro, né, de um outro momento também onde a pediatra, também uma mulher incrível, beijo doutora Lige, que ela também foi muito usada por Deus, ela foi nos visitar no hospital ainda. E eu me lembro do momento que ela virou para mim e ela falou: Leti, calma, você tá vendo um tsunami, mas possa ser que quando esse tsunami chegar em você, vai ser só uma marolinha, vai ser só uma ondinha. Então vamos viver um dia de cada vez? Vamos atacar uma frente de cada vez? O que seu filho precisa hoje? De nada, ele tá bem. Ainda não vai começar a fisioterapia, ainda não vai começar tratamento, nada. Tudo que ele precisa agora, ele está recebendo. Vai para casa, curte o seu filho e a gente vai passinho atrás de passinho, entendendo tudo que ele vai precisar. Teve um outro momento que foi muito marcante também e por isso que eu digo sobre você estar apegado com aquilo que o céu está trazendo de relatório para você e não com o que a terra diz. Porque em um desses momentos, Joshua também estava ali orando e passando por esse processo. Ele virou para Deus em uma oração muito sincera e falou, sabe aquilo que salta do nosso coração? E veio um pensamento, obviamente um pensamento enviado pelo inimigo, e veio um questionamento assim, Deus, de todo esse condomínio aqui, por que só eu tive um filho assim? Por que eu, Deus, né? E naquele momento, imediatamente, gente, era muito lindo o cuidado do Espírito Santo nessa fase conosco. Até hoje, né? Mas
Naquele momento o Espírito Santo virou para ele, né? Virou para ele, mas naquele momento o Espírito Santo ministrou. Ele falou bem assim: Joshua, você não entendeu. De todo esse condomínio, eu confiei em você. Eu entreguei para você. E assim foi a nossa jornada, digamos assim, até chegar o diagnóstico. E esse diagnóstico chegou. E aí? Amém, Senhor, nós escolhemos viver a Tua Palavra, nós cremos na Tua Palavra, que Neita é um presente, de que realmente o Senhor vai fazer tudo que o Senhor nos prometeu, porque foram muitas promessas acerca da vida de Neita, mas toda a promessa do Senhor, ela passa pela prova do tempo. Então eu fico imaginando Abraão, recebendo a promessa de Deus de que ele seria pai e olhando para si e se deparando com a velhice, com os desafios, com os anos passando e com, entre aspas, nada acontecendo. Eu imagino Moisés saindo do Egito com aquela caravana, pensando assim, uhul, somos livres, e se deparando com o Mar Vermelho à sua frente. Então, eu acredito que foi esse processo. Depois do diagnóstico, nós tínhamos a promessa, né? Nós tínhamos tudo, mas agora a gente precisava se deparar com os processos. E a verdade é que a minha vida, ela mudou, acho que 180, 360 não, teria voltado para o mesmo lugar, né? Mas deu uma mudança de 180, porque eu me lembro muito que quando eu engravidei de Neita, eu tinha um plano perfeito na minha mente. E quantas vezes a gente faz planos, né? Mas eu ia, né, terminei a faculdade, então eu ia tirar aqueles últimos... Eu terminei a faculdade já grávida de Neita. Então a minha ideia era, ok, vou focar na minha gravidez agora. Quando o Nathan fizer 6 meses, esse era o prazo. Quando o Nathan fizer 6 meses, eu vou entrar numa especialização ou então numa pós-graduação, seja de psicologia, que eu sou formada em psicologia, seja de teologia, que é uma área que eu tenho vontade também de estudar. Vou começar a atender, eu ia ser, sabe, eu tinha 1 milhão de planos pra mim. Vou cuidar de mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E 6 meses depois, eu me vi com todos esses planos esperando, literalmente sendo Uber, digamos assim, de Nathan, e 4 vezes por semana numa sala de terapia. Então, quando veio o diagnóstico, a gente começou a pesquisar o que ele ia precisar, né, como passo importante para o seu desenvolvimento, e foi literalmente o oposto do que eu tinha imaginado, do que eu tinha planejado. E aí, o que a gente faz nesses momentos que a gente fez um plano, só que o plano que Deus tinha pra gente era completamente diferente? Como é que você lida com essa frustração? E foram justamente esses sentimentos que começaram a vir no meu coração. Só que perceba que era muito difícil. E aí, gente, eu vou abrir o meu coração, porque talvez você é mãe de uma criança atípica, talvez o seu filho tenha uma situação específica, ou talvez o seu filho é atípico, mas existe um outro contexto associado a essa gravidez e ao nascimento dessa criança. E eu me vi num processo de luto. Meu Deus, Lete, você estava em luto porque sua criança nasceu diferente? Não, esse processo não tinha nada a ver com Neita. Eu amava o meu filho, eu entendia todas as promessas, sabe? Clicou no meu coração. Só que agora eu precisava lidar com as minhas emoções. E veio o luto desses planos todos que eu fiz e de que nenhum deles se cumpriu. O luto porque eu tinha imaginado algo na minha cabeça de como seria, do que aconteceria, dessa gestação, dessa maternidade que a gente pensa, que a gente muitas vezes sonha, e é importante sonhar, mas o que fazer quando aquele sonho idealizado e a realidade são duas coisas diferentes? E eu comecei a passar por isso, né? E às vezes era muito difícil porque
eu tava vivendo um pouco mais disso. Pra quem não me conhece, eu tenho um temperamento melancólico, então eu já tenho a tendência de pensar muito sobre as coisas, às vezes mais do que eu deveria. Já Joshua tem um temperamento completamente diferente. Minha sogra, então, meu Deus, para essas coisas ela é super resolvida. E como eu aprendo com você, sogrinha. Mas no momento que minha sogra recebeu a palavra, ela entendeu, virou a chave, tudo, tipo assim, fluiu, sabe? Na vida dela. Para mim, esse processo levou um pouco mais de tempo. Eu entendi, eu recebi a palavra, mas agora eu preciso crer na palavra. Eu preciso andar em cima da palavra, mesmo que tudo que está ao meu redor está me dizendo que não, mesmo que tudo que está ao meu redor está me levando para um outro caminho, mesmo com o cansaço das terapias semanais e de você insistir e de você fazer um ou outro exercício. Eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade porque eram muitas coisas. Eram muitas informações. Eu me lembro que eu ia para fono e a fono falava, Leti, você precisa trabalhar isso em casa. E eu ia para TO e a TO falava, Leti, você precisa trabalhar isso em casa. Eu ia para físio e a físio falava, gente, eu achava que eu ia enlouquecer. Porque eram muitas novidades, eram muitas coisas e não era suficiente só o tempo de consultório, você tinha que fazer em casa. Só que às vezes você não dá conta porque você está tendo que lidar com suas emoções, você está tendo que lidar com o primeiro filho que está ali tendo uma demanda, você tem que lidar com o seu casamento, você tem que lidar com o ministério, tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me encontrei nesse lugar de talvez uma melancolia, uma tristeza, uma ansiedade por não estar entendendo. E eu me lembro que tiveram dias muito difíceis e Joshua me apoiou muito em todo esse processo. E tinha dias que eu acordava e eu falava, Deus, eu quero ficar aqui, eu não quero levantar. Mas eu tenho que levantar. E uma das coisas que me ajudou muito nesse processo foi o que um livro que uma professora da faculdade uma vez indicou. Ela estava falando sobre um livro que falava sobre depressão. Eu não acho que eu cheguei a ter um quadro de depressão, eu não cheguei a ir para um psicólogo nem nada, eu consegui ali administrando as minhas emoções, mas eu lembro que essa metáfora me ajudou muito. E esse livro falava que a depressão, um momento difícil, é como uma floresta, uma mata fechada. Que você entra na floresta e quando você tá lá caminhando, você olha para trás, você não consegue ver mais o que é entrada, o que é saída, mas se você continuar caminhando, uma hora você vai sair. Não sei se faltam 10 metros, 50 metros, 500 quilômetros, mas o que eu me ministrava e o que eu falava para mim naqueles momentos difíceis era: continue caminhando, uma hora você vai sair da floresta. Continua caminhando. Uma hora você vai sair da floresta. E eu queria deixar isso para você. Se você está passando por isso, por um momento difícil, continue caminhando. Uma hora a floresta acaba. Ou ela recebe um novo significado. Mas uma hora isso passa. Porque nesses momentos, gente, eu me lembro que nesse momento era muito difícil para mim imaginar o primeiro ano de Neita. Porque eu pensava assim, meu Deus, com 10 anos, eu sei que ele vai estar falando, que ele vai estar andando, que ele vai fazer tudo que ele precisa fazer. Mas com 1 ano, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter um bebê que engatinha, eu não sei se eu vou ter uma criança que anda, eu não sei se ele já vai estar falando alguma coisa. Então, olha, isso me dava ansiedade. Pode parecer algo simples para você, mas isso me desestabilizava de uma forma. E eu lembro que nesse momento eu respirava, eu pensava, continue caminhando. Continue caminhando. E aí, eu me lembro que nesse momento que estava tudo muito difícil, nós tivemos a oportunidade de ir para Israel pela primeira vez. E essa viagem de Israel foi assim, meu Deus, uma cura para a minha vida. Porque Neita já estava nas terapias e eram 15 dias de viagem, ele tinha 4 meses e ele precisava ir comigo, eu não tinha como deixar ele e eu não ia deixar de ir também. E eu falei assim, meu Deus, 15 dias sem terapia. Toda semana, 4 vezes por semana, a Neita estava na terapia. E agora ele ia ficar 15 dias sem nada. E aí eu lembro que alguns terapeutas até falavam, Leti, olha, veja se você consegue fazer alguma coisa lá, mais curta também.
E existe uma possibilidade de regressão. A depender do caso, às vezes a criança está ali sendo estimulada, mas se você não continua os estímulos, ela pode esquecer. Isso até com uma criança típica, né? Então eu ficava muito preocupada e eu pensava, meu Deus, 15 dias sem terapia, o que vai acontecer? Mas eu vou, Deus, eu vou. É para Israel, em nome de Jesus, eu vou estar lá buscando o Senhor, algo vai acontecer. E realmente aconteceu, porque naquela viagem Deus me ministrou tanto, Deus mostrou o quanto que Ele estava cuidando de mim, estar em todos aqueles lugares, mergulhar no Rio Jordão, e eu falei, Deus, toda essa tristeza está ficando para trás. Essa foi a minha oração, Deus, me cura. Esse era o meu clamor em Israel, Deus, tira essa tristeza que está no meu coração. E eu acho que essa era a parte mais difícil, entender que esse sentimento não era um sentimento de rejeição em relação ao meu filho, mas era um sentimento de tristeza ou talvez de luto por toda a situação que eu estava vivendo e que eu nunca imaginei que eu ia estar nessa situação. E aí, realmente, eu voltei de Israel assim, outra pessoa. E um dos sinais que Deus me deu nessa viagem, que para mim foi assim muito importante, é que quando a gente voltou, 15 dias depois fomos para terapia. E aquela expectativa, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que vai estar Nathan? E gente, eu digo para você que não só Nathan não perdeu nenhuma habilidade que ele tinha adquirido, como ele evoluiu nesses dias de viagem, mesmo sem as terapias, mesmo sem exercícios específicos. E obviamente eu não estou falando contra a terapia é muito importante. A gente vê a diferença também quando ele volta. Agora a gente teve um período de férias e as férias são importantes, elas são essenciais, mas voltar para a terapia também foi muito bom. Mas assim, ali Deus me mostrou que Ele estava cuidando e que como Nathan era um presente de Deus, Deus também ia cuidar de todo o seu desenvolvimento, Deus também ia cuidar de todo o seu crescimento, até que ele pudesse cumprir o propósito do Senhor para a vida dele. E também chegou um dia que, depois dessa viagem, que eu estava conversando com o meu pastor, né? E ele ensinando pra gente algumas coisas. E ele falou sobre como ele estava ministrando uma pessoa e como naquele momento o Espírito Santo direcionou ele a ver Jesus no momento do trauma, né? Então, aquela família estava passando por um momento desafiador e naquele momento o Senhor direcionou meu pastor a orar com aquela família, não lembrar do trauma, mas imaginar aquela cena que estava acontecendo, né, desafiadora, imaginar que Jesus estava ali com ele, porque de fato ele estava. Eu acredito que depois disso, acho que foi a primeira vez que eu consegui lembrar desse momento do parto, sem chorar, sem me emocionar, assim, sabe? E conseguir realmente falar, porque ali eu imaginei Jesus comigo, vivendo o que eu estava vivendo, chorando comigo, mas dizendo para mim, filha, vai ficar tudo bem, né? Tudo vai acontecer da maneira com que deve ser. E assim eu tenho vivido, sabe? Hoje é muito mais leve falar sobre isso, viver isso, entender. Ah, sim, quase que eu esqueço. Tiveram 2 momentos também nesse processo de lidar com as emoções que foram muito importantes. Porque depois que saiu esse período assim de tristeza profunda e tudo mais, eu entrei numa outra fase. E a fase era, o que é que eu posso fazer para ajudar meu filho? Amém, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle do tratamento, mas se na Alemanha tem um tratamento revolucionário, eu vou morar na Alemanha, mas meu filho vai ter esse tratamento. E eu comecei a pesquisar, gente, loucamente na internet, tratamentos revolucionários para T21, não sei o quê. Comecei assim, a falar bem assim, meu Deus, eu creio que o Senhor está no controle, mas se existe alguma coisa que o Senhor quer que eu faça com essa criança para ela poder se desenvolver da melhor forma que ele puder, não é mudar quem ele é, mas é dar para ele as oportunidades que ele precisa ter para poder, né, desenvolver completamente, eu vou fazer. E nessa eu encontrei um médico em São Paulo. E essa consulta também foi um momento muito marcante para a nossa vida.
porque esse médico, o Dr. Zamustak, ele é especialista em T21, né? Ele é um geneticista, se eu não me engano, e ele trabalha com T21 há mais de 40 anos e ele um supra-sumo na área dele. E eu falei, vou levar a Neita nesse médico. Vou lá, ele vai examinar a Neita, fomos, pagamos a consulta, meu Deus do céu. E chegamos lá, gente, foram 4 horas de consulta. Mas o que mais me marcou foi que depois dele dar uma aula pra gente sobre o que era T21, como essa condição tinha sido descoberta, o que aconteceu, quais eram, né? Ele virou pra mim e ele falou assim, pra mim, pra Joshua e pra minha sogra, que estávamos ali na consulta. Ele virou pra gente e falou bem assim, todo mundo só fala das coisas ruins, mas você sabe que a possibilidade de uma pessoa com T21 ter um infarto é quase mínima por conta disso, disso, disso? Você sabe que T21, a condição de T21 traz essa vantagem, aquela vantagem? E ele começou a falar sobre todas as coisas positivas que um terceiro cromossomo no par 21 trazia para a vida de Neita. E, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre nenhuma daquelas coisas que ele tinha falado. Porque todas as vezes que eu me debruçava sobre o assunto para estudar, no início eu nem conseguia estudar, depois eu comecei a ler mais alguns materiais, era só falando de coisas ruins, falando das dificuldades, falando das comorbidades, falando dos desafios, falando... E eu sei que é importante, porque realmente existe uma assistência necessária que ele precisa, talvez diferente de uma criança típica. Então ele faz mais exames que Benjamin, porque a gente precisa rastrear um pouco mais de coisas. Mas também existe o lado positivo. E ninguém fala sobre isso. Também existe o lado bom. E ali, pela primeira vez, a gente teve uma mudança de perspectiva. Olha, ainda que a sociedade inteira está dizendo que o seu filho é um problema, ele não é um problema. O que você precisa dar para ele? Oportunidade. E eu acho que essa é a frase que marcou essa consulta. Porque o que aquele médico mais falou pra gente é: seu filho tem a oportunidade, tem a capacidade de fazer o que ele quiser. Ele só precisa da oportunidade. E depois disso eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a realidade de pessoas com T21. E a grande questão é que, gente, se você parar para pensar, 40 anos atrás, essas pessoas, elas não tinham perspectiva de vida. A expectativa de vida 40 anos atrás de uma pessoa com T21 era de 15, 20 anos. Hoje a gente tem uma expectativa de vida de chegar aos 50, 60, 70 anos, muito próxima do que uma pessoa típica. Antigamente, essas pessoas não tinham profissão, elas não tinham capacitação. Será que é porque elas nunca tinham condição ou será que é porque elas nunca tiveram a oportunidade? E basta olhar para os diversos exemplos, né? E isso foi uma das coisas que me inspirou a compartilhar um pouco dessa intimidade com vocês, porque durante esse processo, uma das coisas que me fortaleceu foi poder ir na internet, no meu Instagram, e ver o exemplo de tantas pessoas com T21, né, que não são mais crianças. Essas pessoas crescem, se tornam adolescentes, adultos, e ver cada um deles conquistando, concluindo a faculdade, se casando, vivendo sozinhos. Agora mesmo eu vou ter a oportunidade de ir para uma palestra onde uma filha de uma mulher com T21 vai poder compartilhar a experiência dela. Ter filhos. Quem na sociedade vai imaginar de que uma pessoa com T21 poderia ter filhos? Eu olho para o meu filho todos os dias e eu penso nessas perspectivas. Existem desafios? Eles existem. Eles são reais. Mas eu posso escolher de que maneira eu vou olhar para cada um desses desafios. Se eu vou enfrentá-los e avançar e sonhar até mais alto do que aquilo que está posto como realidade aqui, porque foram essas as palavras que o Senhor nos entregou. Ou se eu vou dar atenção para isso aqui que é ruim e focar apenas nisso. E eu acho que essa foi uma grande virada de fase para mim. Acho que primeiro entender os planos e os propósitos de Deus.
Na verdade, não entender, porque a gente não entende muitas vezes. Se a gente esperar para entender, a gente nunca vai viver o sobrenatural. Mas buscar em Deus esse refúgio, sabe? Deus não simplesmente me entregou, Neita, e disse se vire com isso, né? Com ele, dê para ele o que ele precisa, tipo assim, vai, te vira maninho. Não. O mesmo Deus que me entregou o meu presente, que é Neita, e que eu creio que é um presente para toda a nossa comunidade, Ele também me entregou as ferramentas que eu precisava para poder cuidar de Neita e prepará-lo para que ele possa cumprir o propósito dele. Então, o meu objetivo com esse vídeo é realmente trazer esperança ao seu coração. Talvez você acabou de receber um diagnóstico. Talvez esse diagnóstico veio na barriga, ou talvez não tenha nada a ver com filhos. Mas saiba que o mesmo Deus que nos permite passar por alguns desafios é o mesmo Deus que nos ajuda a vencer, nos capacita a vencer cada uma dessas coisas. Precisei passar por meus processos emocionais? Precisei. De vez em quando ainda rola. Mas hoje eu tenho a convicção daquilo que o Senhor me entregou, de que Neita é um presente e de que nós vamos nos surpreender muito, 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 muito ainda com tudo aquilo que Ele vai alcançar e de maneira assim sobrenatural impactar a nossa geração. Eu creio muito nisso e para mim um sinal para isso, né, muito forte desse chamado e desse propósito foi o dia em que nós compartilhamos com a nossa comunidade, com a nossa igreja sobre o diagnóstico de Neita. E naquele momento a gente mostrou exatamente isso, que Neita não vinha como um peso, mas ele vinha para agregar. E é impressionante, gente, como hoje, em toda a nossa comunidade, quem fala com o Neita, não olha para ele com um ar de tipo assim, ó, coitadinho, meu Deus, coitada. Não, todo mundo olha para ele como, meu Deus, Neita, vamos lá, profeta, vamos lá, pastor. Então eu acho que isso conta muito, sabe? Eu sei que os processos emocionais, eles existem, eu passei por eles, mas você precisa definir qual a perspectiva, qual lente você vai usar, se é a lente da dificuldade ou se é a lente daquilo que você quer viver e daquilo que você acredita que Deus te entregou como promessa. Você pode usar a lente da dificuldade e ficar aí, ai meu Deus, para sempre, mas você pode usar a lente de fato aonde você quer chegar e naquilo que você acredita que Deus tem para você como promessa. Isso significa que não vai ter dificuldades? Não, as dificuldades vão acontecer, mas a floresta vai acabar. Você sabe aonde você está chegando e você vai ter a oportunidade de experimentar os milagres sobrenaturais que o Senhor vai fazer na sua jornada, amém? Assim como Ele fez comigo e ainda está fazendo, eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua vida também. Então é isso, gente. Eu espero que de alguma maneira esse relato possa ter acrescentado algo em você, que isso possa trazer esperança ao seu coração. E se vocês quiserem saber mais, manda aqui nos comentários algumas ideias que eu vou compartilhando tudo com vocês. Um beijo no coração de vocês. Até mais!